Fala galera, muito bem-vindo você, muito bem-vinda você por estar aqui conosco participando de mais uma edição do podcast da Univita. É realmente um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. E hoje nós estamos com uma visita especialíssima, como sempre, uma pessoa muito querida, um amigo de muitos anos. Ele que é consultor, é veterinário, doutor, especialista, sabe tudo de casco. É o cara que vai ajudar a gente a tirar todas as dúvidas e resolver inúmeros problemas com nossos animais, principalmente para a qualidade. No foot, no horse, né? Quer dizer, se o cavalo não tem patas, a gente não tem cavalo. E é bem assim mesmo. Então, ele vai falar isso para nós e ajudar muito a gente a entender como podemos tratar melhor esses nossos animais. Doutor Tenório, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente e muito obrigado pela presença, viu? Que bom, Alan, eu que agradeço. Realmente a gente já se conhece tem muito tempo. Não e é? essa caminhada aí a gente vem acompanhando, vem compartilhando. E, cara, vamos falar de casco, vamos falar desse mercado, da interação de nutrição, o quanto a gente acaba cometendo de erro por achar, por falta de conhecimento sobre casco. E vamos falar desse mercado e vamos bater papo. Vai ser muito divertido, com certeza. Obrigado pelo convite. Que show. Bom demais. Enor, me fala um pouco de você, me fala o que você está fazendo hoje, aonde você está, como você está trabalhando, que é muito importante para nós aí, tá? Bom, vamos lá. Eu sou médico veterinário, formei no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, lá em 1996, mas eu mexo com casco de cavalo desde 1991, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro com o Kenny durante 8 anos, né? E foi minha grande escola. Aí depois eu fui para o Exército, fui oficial do Exército, instrutor da escola de equitação durante 6 anos, e trabalhando no Rio de Janeiro com hipismo clássico, enfim. E dentro do Exército, o fato de estar lá, em 2007, eu já participei do Jogos Pan-Americanos, que foi realizado no Brasil. Sim, sim. Né? O projeto de estruturação, eu fiz parte da elaboração. Depois o Mundial Militar, eu treinei a equipe dos militares que foram, dos ferradores militares que deram o suporte. E, por último, vieram os Jogos Olímpicos, né? Que eu não fazia ideia que seria no Brasil em algum momento. Nunca planejei isso na minha carreira. Caiu no colo. Caiu no colo e eu aproveitei aquela oportunidade, graças a Deus. Eu nem imaginei, realmente não imaginei, mas estava lá, o desafio foi enorme e nós realizamos, sem sombra de dúvidas, um dos jogos que entrou para a história. E uma das coisas que realmente entrou para a história, e meu grande susto, foi quando, no contrato, eles disseram que eu seria responsável pela construção, elaboração, administração e importação do equipamento todo para a atividade. Eu falei, tudo bem, beleza. Mas cadê o projeto? Não há projeto, não havia projeto, nem no Comitê Olímpico Internacional, nem na Federação Equestre Internacional, do que é uma área destinada à podologia. Não tem. Porque normalmente as Olimpíadas sempre ocorreram em países onde a atividade profissional existe, então o pessoal conseguia fazer aquilo ali com muita naturalidade. Houve a necessidade da contratação de um profissional, porque não havia disponibilidade no mercado como você encontra nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, na Europa de uma forma geral. Das estruturas para a podologia. Sim, exatamente. E nós não tínhamos equipamento aqui? Não, equipamento nós tínhamos. A questão não foi o equipamento. Por exemplo, a área. Qual é a demanda da área? Eu tive que fazer o projeto da planta baixa, porque não havia isso. O que tem hoje no Comitê Olímpico, o que tem na Federação Equestre Internacional, o projeto é meu, fui eu que desenhei aquilo ali tudo. Eu que disse as dimensões, como ele deveria funcionar. E funcionou maravilhosamente bem. Está até hoje, inclusive, sendo utilizado com esse mesmo fim. Que bagagem. E a receptividade das delegações olímpicas foi maravilhosa. Foi um negócio que realmente é um motivo de grande orgulho. E aí veio o equipamento, a gente pensa nos Jogos Olímpicos anteriores, vê o que foi e tal. Nós importamos muita coisa. Nós importamos muito material, muita coisa, porque não era só Olimpíada, né? Olimpíada e Paralimpíada. Então a gente tinha material que no Brasil até hoje não existe, mas que nós fizemos uma importação temporária, porque era necessário ter o equipamento, o material disponível para as delegações. E, cara, foi muito trabalho, mas graças a Deus deu tudo muito certo.
Conseguimos realmente fazer um trabalho sensacional. Inclusive, elaboramos um projeto, executamos lá dentro, que foi motivo do presidente do Comitê Olímpico, à época, visitar o Parque Olímpico, como ele fazia em todos, mas ele queria ver algo em especial, que era exatamente o que nós estávamos fazendo na ferradoria. Todo dia, a partir das 6 horas, quando já fechavam as cocheiras, fechava o parque, eu convidei não só os ferradores britânicos, que faziam parte da minha equipe, mas como os ferradores americanos, alemães, australianos, todo mundo que estava lá no parque, convidava os caras, eles vinham, davam uma palestra de 1h30, 2 horas, ali um bate-papo com os ferradores brasileiros e os ferradores internacionais, ou seja, a gente fazia um mini congresso na ferradoria, gratuito e trocando muita informação, uma base de dados maravilhosa, né? E depois saímos, íamos tomar cerveja, todo mundo, ou seja, uma verdadeira integração. E por quanto tempo isso? Durante todos os Jogos Olímpicos. Quantos dias foram? Foram 15 dias de jogos. Caralho. Eu fiquei dedicado muito mais do que isso, mas em se tratando de jogos, tá? 15 dias. Aeroporto, volta, enfim, todo aquele esquema. E a depressão depois que acabou? Eu não tive depressão, foi um grande alívio, porque eu ia dormir, cara. Eu juro pra você. Eu dormia, em média, 2 horas por noite. 2, às vezes eu não dormia, porque a responsabilidade era muito grande e a gente tinha que fazer aeroporto. Às vezes o voluntário não vinha para fazer aeroporto, eu largava tudo, fechava a minha sala, deixava um Ford Tech lá, se fosse durante o dia, mas normalmente era à noite. Eu fechava tudo, ia no comboio, fazia aeroporto, trazia cavalo, chegava no meio da madrugada, quando eu olhava, já vai dar 4 horas da manhã, tem que estar pronto porque vai abrir as cocheiras. E abriu a cocheira, a ferradoria abre. É o mesmo horário, abriu e fechou, porque qualquer necessidade que tenha, o equipamento está aqui, o profissional está aqui, a gente não pode deixar que tenha nenhum tipo de falha nesse sentido. Então, a minha responsabilidade era muito grande. Era tudo nas minhas costas, entendeu? Então eu tinha que estar o tempo todo ligado em tudo. E quando acabou, eu lembro até hoje, eu cheguei para a Juliana, a querida Ju 01, a gente chamava ela, foi muito bom, nós trabalhamos realmente muito bem juntos. Chegou no dia 23 de setembro, se eu não me engano, 3h30 da madrugada, eu voltando do último aeroporto, já na Paralimpíada, eu encontrei com ela no hospital veterinário, falei, Ju, missão cumprida, obrigado. Tô indo embora. Fui para casa, dormi pra caramba, que eu tava exausto. Aquela sensação de realmente missão cumprida, né? Mas valeu, foi muito bom. Que muito show. Bacana. E depois disso eu fui embora pra Bahia. Um carioca na Bahia. Cara, eu vou falar pra você, Alan. Pra me tirar da Bahia hoje... outro ritmo lá também, né? Você tem que me fazer uma proposta realmente muito grande. Que valha muito a pena e muito bem estruturada. Porque, do contrário, não. É um mercado sensacional. O Nordeste brasileiro precisa ser olhado com muito mais carinho pela indústria. Mais esmero. Tá? Né? Porque nós temos cavalo, nós temos genética, nós temos público e nós temos um público consumidor de tudo isso muito grande. E mais, falta a estrutura do profissional. Falta a mão de obra dedicada. E a gente precisa fazer um trabalho de base lá muito grande, que eu venho fazendo isso há mais de 20 anos, que eu já trabalho lá, assim, ou seja, a formação continuada desse pessoal. Formar a mão de obra, preparar esse mercado. Porque o que se investe em cavalo naquela região é coisa, uma fábula, né? É uma loucura. Mas uma coisa que eu observo, que eu acredito, pelo menos como empresa, né? A forma de trabalhar. O Brasil ainda não identificou a forma de fazer esse trabalho. A indústria ainda não identificou a forma de fazer esse trabalho lá, talvez. Vamos lá. Seja isso. A questão, o que eu vejo, a indústria não viu ou não enxergou ainda, porque está faltando talvez, ela viver um pouco ir lá, ter, que seja um olheiro, igual o jogador de futebol, né? Igual caça-talentos, entender a nuance daquilo ali. E outra coisa, se você quer que o seu produto, qualquer produto, ele faça sucesso, ele dê resultado, você precisa do teste. E o teste é o mercado. Traz o mercado para perto de você. Valorize o veterinário, procure profissionais de qualidade. Sim, sem dúvida. Treine, faça. Esse trabalho, o brasileiro não gosta muito de fazer. É de uma forma geral, né? Educação continuada não é uma coisa fácil. Mas para que você tenha resultado, a gente sabe que as nossas universidades brasileiras, infelizmente, são muito falhas no quesito educação profissional. Sim. Tá? Porque a gente
fala muita coisa e perde muita informação no caminho. Sim. Então a gente precisa, já que a gente tem essa deficiência, vamos fazer isso. Vamos fazer a educação continuada desse profissional. Porque o médico veterinário, ele é o elo da cadeia do cavalo. Todo proprietário, toda indústria vai falar ou precisa do médico veterinário em algum momento. Sim. E esse cara não é preparado ou a quantidade é muito pequena, a gente vai ter um grande problema. Então, os poucos que são preparados já estão sobrecarregados. E o resto, como é que faz? Então, a gente precisa realmente ir selecionando, preparando. É um investimento. É um investimento. Porque se você não investe dessa forma, a sua expectativa vai ser sempre muito pequena. Sim. E quando fora dessa zona de conforto, você tem um oceano muito grande de oportunidade. E isso realmente está faltando. É esse cuidado, tá? E lá você tem muita genética, muito investimento, muita importação, grandes criadores e dinheiro sendo colocado na criação. Sem dúvida, não, sem dúvida. E a parte. E tem se estruturado muito bem, né, o Nordeste. Exato. É uma coisa que eu observo também. Tem se estruturado. A Univita, como empresa, tem um carinho especial pelos nordestinos, até porque a Univita ela saiu do cavalo de corrida. E lá é um grande Ceará, celeiro dos Bahia, cavalos de corrida. Né? Pernambuco, você tem isso muito acontecendo. Principalmente Ceará e Bahia são dois grandes estados no cavalo de corrida. Então, quer dizer, a gente tem uma gratidão e uma valorização muito do Nordeste. Nós temos muitos produtos sendo enviados daqui de São Paulo para lá. Mas e somos falhos nisso também, por conta de realmente saber a maneira certa de desenvolver esse trabalho. Uma forma, como é que eu posso dizer? Não uma forma um pouco mais estruturada, madura para lá, né? Eu posso dar um spoiler? Claro. Eu acho que eu consigo ter uma solução para vocês. Aí, ó. Acho que eu consigo não. Pronto, fechando o negócio. Eu tenho uma solução. Aí, mas isso é muito bacana. Vamos conversar. Não, sim, não tem a menor dúvida. Porque, na verdade, vamos lá, por que eu resolvi ser ferrador de cavalo? Me especializar em podologia, né? Voltando um pouquinho da minha história. Nem eu tinha ideia, eu queria trabalhar com cavalo. O casco me encantou. Pelas ligações imediatas que eu pude fazer da necessidade que o cavalo tem do casco, as carências, do seu desempenho e tal. Na época, eu juro para você, Alan, eu não imaginei em carência, porque eu não conhecia o mercado brasileiro. Sim. Eu vivia Rio de Janeiro, Sociedade Hípica Brasileira, eu achava que o mundo rodava em volta daquilo ali. E quando eu comecei a ir um pouquinho mais para fora, eu falei, gente do céu, o mercado é uma galáxia, amigo. Você não dá conta disso, mesmo porque você não ferra 1000 cavalos no mês. Você não aguenta isso. E eu fui fazendo isso e o que eu descobri? Fazendo muito treinamento, formando muita gente e tal. Eu tenho, sei lá se eu posso falar que é isso, mas eu sinto que a minha grande missão, meu grande objetivo quanto profissional e de vida é ajudar as pessoas no intuito de, cara, seja profissional, melhore, vamos lá, agregar esse tipo de valor, orientar essas pessoas. Claro. E exatamente por conta dessa história de fazer o que eu fiz a minha vida inteira, que a minha cabeça começou a abrir muito mais para outros lados, envolvendo o nosso mercado. As nossas informações reais são muito falhas. Nós não temos números precisos do nosso mercado. Ah, sem dúvida. Né? E não só, isso não é um privilégio só do cavalo. Não é, mas eu vou falar aonde a minha mão vai, né? Sim. O nosso mercado. E por conta disso, em 2019, eu abri a Casco, que é um portal inicialmente de informação e tal, hoje totalmente voltado para isso, e recentemente eu desmembrei tudo isso. Né? A Casco também fazia alguma coisa de tecnologia, mas isso não estava dando certo. E aí eu mudei, e recentemente eu abri uma outra empresa, chamada Hub Horse. E o nome é exatamente esse, é a tradução dele. Hub, o que é? Porta de ligação, de comunicação, né? Facilitação. Então é exatamente uma plataforma de facilitação onde o dono do cavalo, que é o cara que está mais perdido do que segue inteiro, tem na grande maioria das vezes, tá? A gente pensa no nosso mercado aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o cara tá fácil. Mas e o cara do Mato Grosso? Sim. E o cara de Goiás, do Acre, de Roraima, do Maranhão, do Ceará? Né? É difícil. Mas tem a internet. A internet é um mundo que se o cara não souber procurar, ele não vai encontrar rigorosamente nada. Sem dúvida. E quando encontra a informação errada. Exatamente. Então, a ideia qual foi?
Foi criado, está pronto, vai ser lançado agora no início do ano que vem, uma plataforma onde o dono, o proprietário de cavalo, sem custo rigorosamente nenhum, eu estou numa cidade no interior, não sei lá das quantas, e eu preciso de um veterinário. Ele entra na plataforma, ele vai encontrar na cidade dele, no estado dele, no Brasil, o mais perto dele, com a especialidade que ele quiser, aonde ele quiser, como ele quiser, e entra em contato direto com esse cara. Bacana. Ele vai fechar o negócio dele. Eu preciso de um ferrador. Tem também. Mas um veterinário fez uma receita para mim, onde é que eu encontro? Ele encontra a loja também. Show. Então você tem na palma da mão algo que todo mundo tem, que é o rádio do telefone celular, só Mas que uma de maneira consulta objetiva. rápida. De maneira objetiva. O cara vai lá e pum, resolve isso. Então isso já está... Agora a gente está no trabalho do marketing disso tudo, tá? E agora em março, abril, a gente vai lançar oficialmente a plataforma. Muito show. E vamos botar para frente. Isso vai dar uma visão muito mais clara do mercado para todo mundo. Não, muito entendeu? show. E vamos simples, falando interativo, algo que não tem nada de dificultoso. E você vai poder avaliar tanto a empresa quanto os profissionais que você consulta, que você trabalha. Claro. Isso vai te dar uma credibilidade e saber exatamente. o que você pode fazer. Pô, e aquela região está sendo atendida? Não está? Como é que está? O que eu tenho de possibilidade? De uma maneira muito mais simples. Então, é uma Muito forma legal. da gente trazer o mercado para a realidade. Né? Então, spoiler. Ligar as pessoas, né? Exatamente. É a tradução da Não, mas muito da show, palavra. muito show, muito Né? show. E é muito proveitoso isso aí pro nosso mercado. Sim. Bom, mudando um pouco de pato pra ganso, Vamos lá. deixa eu ver como é que essas dúvidas, todas as dúvidas que surgiram aí, quando eu até comentei com algumas pessoas que você viria. Vamos começar desde o início. Eu vi que essa semana você falou um pouco sobre cascamento de potros. Isso, exato. Eu venho te seguindo nas redes sociais. Né? Então, até o Instagram é Os Cascos, né? Isso, exato. Os Cascos, segue lá, Isso. o Tenório lá, e ele vai estar tirando algumas dúvidas. Isso. E lá você comentou da necessidade de se haver um acompanhamento do potro desde os 30 dias de vida. Né? Exatamente. Buscando melhorar os aprumos, melhor qualidade. Eu também, uma coisa que eu falo muito na nutrição, que eu falo que o casco do animal e a pelagem dele reflete o que realmente está acontecendo com ele. Isso aí. O casco fala muito. Exatamente. Reflete se a nutrição está adequada. A primeira que vai sentir é o casco e o pelo. Então, muitas vezes você vê um animal magro, mas você observa que ele tem a nutrição ali, tem atendido a parte nutricional, mineral, porque o animal está com um casco bom, tem uma pelagem boa, né? Não necessariamente o seu score fala só sobre isso. E eu queria, nesses potros, nesse início aí, para nós seguirmos uma ordem cronológica, nesses potros, o primeiro casqueamento ele deve ser feito com qual idade? 30 dias de vida, obrigatoriamente, é o primeiro casqueamento. Mas isso pode ser trazido por um tempo um pouquinho menor. Se esse potro nascer com alguma má formação, alguma deformidade, enfim. Aí a gente precisa antecipar um pouco. Mas, via de regra, qualquer raça, qualquer modalidade a qual se destina, o manejo do potro ele precisa começar aos 30 dias de vida. Manejo dos cascos. E isso significa que você já está fazendo o processo de doma a partir daquele momento. Você está interagindo com o animal. Porque é convívio, contato, apresentação de novos ruídos, novos sons, novos cheiros, e tudo isso faz parte do processo evolutivo desse atleta. Tá? Sim. Então, nós temos uma janela muito curta para poder resolver alguma coisa. A terceira falange, que é o osso que fica dentro do casco, ela nasce pronta, ou seja, ela já é um osso formado quando esse animal ainda nem veio a termo. Sim. Tá? Beleza. A segunda falange e a primeira falange, elas fecham, ou seja, vira osso com 90 dias de vida. Ou seja, no terceiro mês de vida, do boleto para baixo, eu tenho uma estrutura óssea formada e que se eu não trabalhei ela formou torta, esquece. Não há como mais você reverter isso. As pessoas têm uma mania de, não, com 2 anos resolve. Não resolve. Acabou. O comparativo simples é o seguinte. Você construiu uma parede. Se você não colocou ela no prumo certo direitinho, a tendência dela é rachar e cair. Certo? E qual é a solução para isso?
Você desmonta e faz de novo. Legal. No cavalo é igual, só que você não tem como desmontar e fazer de novo. Se ele consolidou torto, ele vai ficar torto. E esse atleta pode ter limitação de movimento, vai ter limitação da sua amplitude, ele vai adaptar o corpo dele àquela posição da base de sustentação dele. De uma forma angular diferente. E essa adaptação muda força, um monte de coisa está acontecendo aí, e você não sabe o porquê, que aquele atleta não é o grande atleta que você sonhou. E aí você fala, nossa, é um craque, mas ele tem um problema de tendão crônico. É mais de ou menos ligamento isso. crônico. Exatamente. Mas muitas vezes é uma coisa de... Começou lá atrás. Exatamente. E as pessoas não dão conta disso, sabe? Outro detalhe em cima disso é o seguinte, a avaliação real da conformação desse indivíduo. Determinadas situações de conformação, todas elas vão interferir, mas determinadas vão interferir muito e não é feita uma seleção, na verdade. Ah, porque é filha de fulano com Beltrano, é um papel tão bom, mas aquele produto não saiu bom. Sem dúvida. Descarta ou esse não produto. Foi feito. Exato, mas existe né? o problema, certo? Sim. E que não há solução. Então, tira. Não investe o seu tempo tentando uma compensação para aquilo, que ela não vai acontecer. E uma vez que nós fizemos o casqueamento com os 30 dias, qual a periodicidade desse tratamento? A periodicidade é, no mínimo, a cada 4 semanas, até esse ponto chegar pelo menos aos 6 meses. A cada 4 semanas. Ou seja, a cada 30 dias você precisa ir lá e rever esses cascos, mantê-lo em condições. Excelente, excelente. Isso é uma informação muito importante, porque eu posso te falar que 80% dos lugares, 90%... Mais um pouquinho. Eu fico com dó de falar esses números. Não tem. Porque eu não tenho documentado isso, né? Mas tem muita gente que não faz. Exato. A grande maioria não faz. Não faz por desconhecimento, sim, faz total. por falta de profissional para isso. Eu tenho um grande exemplo disso, que é o seguinte. Tem um aras muito grande... no estado do Sergipe, e ele virou uma grife na produção de cavalos, só que com um detalhe, né? Todos os potros têm esse acompanhamento desde que nascem. Querendo ou não só pela genética e pelo trabalho total que ele faz, mas todos os leilões que ele coloca os potros à venda, estão todos potros alinhados, bonitinhos, fortes, prontos para serem realmente atletas. Só essa brincadeira você já eleva o preço desse indivíduo. Então a perda desse animal, desse aras de potros por deformidades angulares? Mínima. Tem uma porcentagem para isso? Eu não tenho essa porcentagem. Existem alguns dados disso em criatórios americanos, mas por que eu não posso levar em consideração o criatório americano ou o criatório europeu? O clima influencia demais. Sim. E o manejo da criação influencia demais. Nós não temos dados, aí de novo aquela nossa conversa anterior, reais sobre o nosso mercado. Né? Nós não temos muito hábito de olhar a estatística, de fazer o nosso percentual. A gente não lida muito bem com isso. Isso é um problema do brasileiro de uma forma geral, que a gente precisa se acostumar, porque dos números a gente consegue resolver problemas. Show de bola. E uma outra pergunta em cima nesse período também, nessa fase. O fato do potro solto, preso, piquetes grandes, piquetes pequenos, influencia nessa formação? A liberdade é necessária, porque o cavalo não nasceu para ficar preso. Sim. Agora, tem um outro ponto aí, Alan, que me preocupa demais. A nutrição desse potro. Porque a maioria não se preocupa ou não sabe que o potro não pode comer a ração da égua. Não deve comer essa ração. Sem dúvida. Então, isso é um grande problema. Sem dúvida, tá? sem dúvida. As pessoas... Eu chego em vários áreas, dá uma olhadinha aqui, você olha o potro, para a idade, a articulação já não está bem. Ah, não, porque ele come junto com a mãe. Oi? Aí você explica, diz que tem ração. Aí quando ele começa a dar ração de potro, ele quer dar 3 quilos da ração de potro. Exatamente.
Você voltou a ter o mesmo problema, entendeu? Não, isso é uma característica bem interessante que você colocou dessa parte nutricional, porque realmente é um problema. Sim. Às vezes eu chego, nós temos um produto que é o Crescer, e eu recebo muito animais nessa fase. Sim. E o cara, poxa, mas eu queria dar um up, o Crescer, eu tô vendo que ele tem alguns aminoácidos aqui, que eu encontro, por exemplo, a lisina, eu encontro para vender e tudo, é só da lisina. Falei, não, o potro ele vai além disso. Ele necessita um equilíbrio nutricional, mineral, né, e proteico que vai além dos nossos olhos, que ele necessariamente precisa. Né? E outra coisa, e a ração de potro? Não, come exatamente como a da mãe. Eu tenho uma de 15%, 16% que atende bem. Eu falei assim, mas não é só a quantidade de proteína. Os ingredientes que contêm uma ração de potros, eles são diferenciados. O equilíbrio, o balanço mineral, né, ou do pouco mineral, ou de uma forma genérica que é utilizado dentro de uma ração, ela é diferenciada para essa fase de desenvolvimento. Hoje eu tenho uma potrinha também, e lá, no lugar que ela está, ele falou, não, mas eu tenho uma ração muito boa, olha como é que tá bonito o potro. Eu falei assim, eu concordo com você, mas usa essa estruzada minha de potro aqui. É minha potra, né? Então é o seguinte, usa o meu aqui. Porque realmente, e o custo-benefício, porque a ração de potro é uma ração mais cara, é uma ração que denota... É infinitamente mais barato do que tratar o problema depois. Exatamente, mas ele é uma fase fundamental, né? Nós estamos falando aí que até o desmame o animal ele tem que desenvolver 80% do desenvolvimento da mãe ou dos pais, né? E normalmente no primeiro ano ele já desenvolveu 95%, principalmente na raça crioula. 95%, 98% do que é um animal adulto. Caramba. E aí como é que você, uma velocidade de desenvolvimento dessa, você perde um momento tão importante. Exato. E o cavalo tem uma coisa engraçada, né? Se ele perdeu hoje, ele não recupera amanhã. Não tem o ganho compensatório, não é igual bovino. O boi faz isso com facilidade. Absurdamente. O cavalo você esquece. Você perdeu. Então, esse é um caso bem emblemático, bem colocado por você, porque é difícil. E a dieta, e a gente sempre tenta trabalhar a dieta total para tentar suprir essa necessidade. A nutrição é algo que eu vejo como uma grande falha no grande mercado, obviamente, porque existe muita misturada, muita coisa, e o conhecimento ele não está disperso, na minha opinião, da maneira correta. Entendeu? Então a gente tem muita briga de preço, tudo bem, isso é comercial, mercado, mas o mercado do cavalo, o proprietário, o treinador e até o médico veterinário tem um conhecimento muito limitado sobre isso. Nós fizemos um produto recentemente, a gente tem trabalhado isso quanto antes nos animais. Fizemos um produto chamado Matrizes. E para o terço final de gestação, onde você tem a formação dessa parte, de toda a parte musculoesquelética, de toda a parte de órgãos, sistema respiratório, endócrino. Exatamente nesse pedacinho. Exatamente. Ela vira osso nesse pedaço. Por quê? Porque você tem nesse período um momento em que a égua tem a capacidade de consumo de matéria seca reduzida, devido ao volume, à capacidade. E dentro dos regimes que normalmente nós temos aqui, que são fechados, você já não tem aquela variedade, você não tem a movimentação que melhora a digestibilidade do animal. Ele deixa de ser o natural da natureza, né? Exatamente. Então você tem uma série de limitações de manejo que faz com que que há necessidade de uma inclusão maior. Tanto de uma suplementação mineral adequada, quanto também de produtos que já existem no mercado, porque é o caso do Matriz, por exemplo, que propiciam o aumento do consumo da matéria seca. Quer dizer, o animal come mais. Exato. Se ele come mais, ele vai produzir mais. Exatamente. Vai gerir melhor, vai se alimentar, vai ganhar peso melhor e assim por diante. Imunidade maior, menor risco de problema e por aí vai. Sem dúvida. E sal mineral não é tudo igual. Não. O de bovino tem... Isso é outro problema, é outra coisa. Então, mas eu dou pros boi ali, ele come junto. Pelo amor de Deus. Exatamente. Aí você vê o potro tomando um sal. Você quer uma coisa engraçada? Quando eu escuto essa, eu falo, rapaz, você sabia que o boi tem 4 estômagos? 4? São 4, então é diferente, né? Então não pode usar a mesma coisa. Pô, não sabia. Então, mas é uma verdade. Então, quer dizer, a gente precisa ter colocar isso muito claro para
para quem cria, que potro tem que ser tratado realmente como potro, Sim. e que isso é determinante para a vida. Para você ter o atleta, o cavalo, Exatamente. adulto. Uma coisa que a gente tem falado muito na Univita também, Tenório, é bem interessante você colocar isso, que eu aproveitar a oportunidade, é que muitas vezes, às vezes a gente pensa em sucedâneos lácteos somente para animais que perdem as mães. E não é o caso. Não necessariamente é assim. Exato. Porque o que acontece dentro dos sucedâneos lácteos, como o do Unilac e da Univita, nós temos dentro deles minerais quelatados. Que se você, às vezes, faz uma suplementação complementar para esse potro, junto do aleitamento da mãe, você poupa a mãe. O aleitamento da mãe garante a ingestão desses minerais quelatados. Uma qualidade de leite muito maior, né? Exatamente, então, é uma coisa equilibrada. É claro que o sucedâneo não é um leite. Não. São derivados lácteos que compõem e que mais se assemelham Vai virar ao um leite. grande suplemento desse leite. Ali, exatamente, numa fase de um período muito curto dele. Curto e de uma importância enorme. Exatamente, exatamente. Então, é um manejo interessante de ser feito. Bom demais. Bom, vamos lá. E aí, Tenório, o potro, desmamamos, tem lá. Qual que é o trabalho a partir daí? Bom, a partir desses 90 dias desse desmame, qual a periodicidade? É somente casqueamento? Só vou ferrar ele quando ele for feito, quando ele iniciar a doma? O que você normalmente recomenda em cima disso? Tá, vamos lá. O potro, a partir até os 5, 6 meses, a gente faz um trabalho de acompanhamento mensal. Saiu aquele casco embrionário, já virou a forma de casco definitivo. Ele só vai agora perder um pouco da água e aumentar o seu tamanho de acordo com a sua estatura, com o seu perímetro ósseo e tal. Aí você vai ter o casco formado. É muito importante que você, independente de qualquer coisa, continue esse acompanhamento. Você já não vai precisar mais fazer a cada 4 semanas. Você pode fazer isso a cada 5, 6 semanas. Mas é preciso a manutenção dessa periodicidade. Tá? E aí esse animal vai até os 2 anos e meio, pelo menos, que é quando você vai começar efetivamente, ou deveria começar, a doma de equitação, né? O trabalho de baixo, aquela coisa toda. Na maioria das raças, isso a gente não pode colocar nessa conta, nesse período exatamente, o cavalo de corrida, seja o puro sangue inglês ou o quarto de milha, porque eles são muito mais precoces, aí já é um outro trabalho. Mas na grande maioria, nas outras raças e modalidades, a gente faz isso. A partir dos 2 anos, 2 anos e meio, que ele vai começar a ser domado, a ideia é proteger os cascos anteriores inicialmente. Tá? Porque esse animal ainda não tem equilíbrio. Ele está bobão, você vai colocar um ferro na boca, ele vai desequilibrar, o risco de acidente é maior. E você precisa proteger os cascos anteriores porque você tem uma carga maior sobre eles. O motor, a impulsão, a propulsão está nos posteriores. Ah, mas não seria importante botar ferradura? Sim. O que a gente tem que entender esse animal não tem equilíbrio. O risco dele se pegar e se machucar e daí provocar uma dor que bloqueie ou que retarde a sua doma é muito importante. Então, casqueia-se o animal inteiro, coloca as ferraduras nos cascos anteriores. Nas rédeas é feito diferente. Você coloca nos posteriores. O manga larga machador faz a mesma coisa, né? Para dar a dissociação, para provocar um desequilíbrio, perfeito. O que me preocupa é o seguinte: o animal não tem a sua musculatura desenvolvida e você colocar a ferradura, você pode aumentar a possibilidade de um acidente. É só essa a minha única preocupação, essa é a única orientação. Do contrário, se você faz um trabalho consciente, tudo certo, sem nenhuma correria, sem nenhum normalmente atropelo... Normalmente em pista, sem andar a campo. Vambora. São terrenos mais estáveis, exatamente, né? Tudo certo. Ah, não, mas aqui é muito abrasivo e tal. Se é assim, a minha recomendação é ferra os 4. Entendo. Com todo o cuidado, porque é um animal que nunca viu isso, é potro, acidentes podem acontecer com muito mais facilidade. Faça com cuidado, mas a coisa vai acontecendo. Agora, um detalhe. Quando você fala anteriores, até deixa eu esclarecer que tem às vezes leigos que assistiam. As mãos, as partes da frente, as duas patas da frente, tá? Os cascos anteriores e cascos posteriores, mãos e pés. Muito cuidado na manipulação desses cascos. Tá? São cascos novos, com uma concentração de água muito grande. O uso de ferraduras tem que ser muito bem pensado. Tá? Eu diria, e aí eu vou repetir uma informação
de uma das maiores autoridades do mundo, né, em cascos de potros, que é o Simon Curtis, que esteve no Brasil já várias vezes, a recomendação dele como primeiro ferrageamento é até a ferradura de alumínio. Tá. Por quê? Por conta da característica do metal. E aí você ele vibra se deforma menos, um pouco mais. ele é mais leve para esse indivíduo, o casco não vai sofrer tanto trauma, porque o alumínio absorve muito mais, vibra muito menos, e você vai adaptando esse indivíduo muito melhor. Entendeu? Uma coisa importante, uma característica do metal em si. O alumínio é muito mais sensível à temperatura. Sim, exato. Então, no caso daquela pessoa que tem o cavalo que anda muito em asfalto, que tem alguma... Não, isso não. Porque, vamos lá, a temperatura do asfalto, o máximo que pode acontecer, e aí o alumínio, de novo a característica dele, tem um coeficiente de atrito muito grande, ele vai gastar mais. Mas não há a possibilidade dele vir a derreter. Não digo derreter, mas eu digo esquentar o casco do animal. Não vai. Não tem isso aí, não vai acontecer. Essa questão não vai ocorrer, tá? Esse risco não existe. Ótimo. Mas o início, até pelas condições e características do casco, talvez o primeiro, o segundo, até o terceiro ciclo desse ferrageamento inicial, a ferradura de alumínio seria a mais indicada. Pelas características. E aí, a partir daí, o animal já vai estar mais ajustado. Você pode colocar uma ferradura de ferro adequada para o seu tamanho, peso, atividade, e aí a gente vai começando a entrar numa rotina normal. E isso entendeu? tudo, vamos lá, no início da doma. Exato. Que aí nós viemos de 30 em 30 dias casqueamento até 6 meses. Isso aí. A cada 45, 60 dias depois até o início da doma, de 1 ano e meio, 2 anos. Em 1 ano e meio, cavalos de corrida, assim, que eles começam a mexer há 1 ano e meio. Mas vamos lá, 2 anos. Aí se inicia o primeiro ferrageamento, que é nessas características que você Exato. disse. Mito ou verdade? Uma vez casqueado, nunca mais. Uma vez ferrado nunca mais pode parar de ferrar. Isso é um mito. Óbvio que você tem cavalos e cavalos. E terrenos e terrenos. Exatamente. Né? Então você consegue, sim, um cavalo que passou grande parte da sua vida usando ferraduras, atleta e tal, mas você consegue retornar esse casco à estrutura para que ele suporte. De novo, terreno, né? O casco ele tem uma capacidade adaptativa muito grande, né? Mas você consegue reestruturar terreno arenoso, terreno muito duro, né? Com muita pedra. Existem sensibilidades crônicas, que aí você não tem o que fazer. Infelizmente, esse indivíduo vai precisar usar sapato. Do contrário, você consegue trazê-lo para a naturalidade, para a normalidade. Entendeu? Outro mito ou verdade? Vamos lá. O pessoal costuma dizer muito que cavalo de cocheiro o casco é melhor, cavalo de piquete o casco é pior. Mas eu já vi cavalos horríveis de casco no cocheira, como eu já vi cavalos muito belos no piquete ou no pasto. Isso é um grande mito. O que é melhor? Isso aí influencia, ou o que influencia, que ao meu ver, é a parte nutricional e a condição do terreno que o animal está? Manejo é a base desse negócio, né? Antes, a nutrição, vamos lá, eu sempre considero, se o animal come bem, um bom alimento, sim, um bom concentrado, uma boa mineralização, um bom volumoso, fechou esse pacote, né? Concentrado, mineral e volumoso, adequado, tá tudo bem. Eu não penso em rigorosamente mais nada. Agora, o manejo que é feito tanto no piquete quanto nas baias, isso destrói qualquer pilar. E é onde a gente peca demais. Umidade em baia, qualidade dessa cama, qualidade dessa baia em todos os aspectos, porque às vezes nível de matéria orgânica e inclinação. Cara, não tem dreno, usa uma cama de baixa qualidade. A gente tem no Nordeste um grande problema, o uso da areia. A areia não absorve rigorosamente nada. Segunda-feira eu vou participar de uma banca da UFRB, onde o tema, o estudo, né, o trabalho da aluna foi exatamente em cima de comparações, um trabalho inédito, das camas que nós temos no Brasil. Tá. Areia, cana, substrato de coco, palha de arroz e maravalha. E a palha de arroz, o substrato de arroz que você chama. A palha de arroz e o substrato de coco. Tá. São situações distintas. Cara, se você olhar, colocar em laboratório capacidade de absorção de umidade
Dessas 5, a areia lota sua capacidade de absorção com 15, 20 minutos. Todo mundo igual, na mesma concentração de água ali, bonitinho, então não sei o quê, ela encharca com 15 minutos. O resto tem as que são melhores, o substrato de coco infinitamente superior a todas e a Maravalha, é um pouco abaixo, mas o substrato de coco tem uma diferença ainda muito grande. As outras vão ficando pelo caminho muito rápido. Eu diria que em menos de 24 horas você tem a palha de arroz também já encharcada. Então, isso é um grande problema. Só que nós temos também a serragem aqui, Sim, que é aquele pó. É boa. Aquele pó não, pozinho. eu digo ela a Maravalha, não, esse é o top. E até Entendeu? o pessoal tem produzido na indústria, a indústria tem produzido produtos excepcionais. Eu tenho aberto esses fardos quadrados assim, né, que se vende já vem todo empacotadinho. Secado, previamente secados. Banho de ultravioleta e tudo eles fazem. Caraca, uma coisa de primeiro mundo, que tá difícil de entrar no Brasil. Eu vou falar para você que nós podíamos usar muito mais e valorizar esse mercado, porque quanto mais se valoriza, mais baixo fica. Sim, é o que eu falo do substrato de coco, por exemplo. Exatamente. Se não usar, nunca vai baixar o preço, porque uma coisa é vender produzir meia dúzia, outra coisa é produzir milhares. E uma vantagem do substrato de coco é o seguinte, além dele ser o que mais absorve, tá? Ele é 100% biodegradável. Você tem uma durabilidade de uma baia com substrato de coco de 7 meses. Verdade, né? Aí você tira aquilo ali, o que você faz com a serragem que você tira de dentro da baia do seu cavalo? Normalmente eles adubam, né? Mas não é absorvido. Que coisa louca. O substrato de coco você bota na plantação que você quiser, ele é 100% reintegrado ao solo. Verdade. Inclusive, a fábrica que produz o substrato de coco, ela tem alguns ISOs e ela deveria ter no Brasil isenção tributária porque ela não produz. Ela é isenta não tem recall, de produtos. Não tem produtos que degradam o meio ambiente. Ela não, nada. E ela não produz lixo em nenhum sentido. Então, tudo que ela faz, quando você pega o coco in natura para sair o substrato, é 100% limpo. Que coisa sensacional. Legal, que coisa bacana. Não, mas isso eu sou fã desse tipo de coisa, porque eu acho que a tecnologia que nós temos que investir em tecnologia. Sim, claro. Nós temos que investir em técnicas melhores, tanto melhores na parte de manejo em si, né? Mas isso, de estrutura também do local onde você tem, mas também os produtos utilizados. Exato. Eu falo assim, cara, a conta tá porca. Mas dizer, mesmo. A conta tá porca. Às vezes a gente, mas aqui essa Maravalha vem 2 caminhões para mim. Não, essa serragem vem 2, 3 caminhões para mim, é muito mais barato. Mas nós estamos gastando mais. Sim. E os animais não estão tão bem quanto deveriam estar. É isso aí. Esse manejo, o casco, ele fica o tempo todo nessa serragem. Uma conta que as pessoas não fazem é a seguinte, Alan. Quantas horas do dia um cavalo atleta fica fora da cocheira? A hora que está treinando, 1h30, 2 horas. 2 horas no máximo. As outras 22 horas ele está onde? Dentro da cocheira. Ok, aí o cara não limpa essa cocheira direito. Acumula umidade, acumula dentro do casco. Você gera podridão. A primeira coisa dentro do casco que muda é a ranilha. E se a ranilha começa a ficar inflamada, a estrutura do casco, a fisiologia desse casco, ela está comprometida. Concordo. E o cara não está vendo isso. Então isso é um grande problema. O manejo ele é fundamental. Então, eu oriento a todo mundo, todos os meus alunos. E essa troca, essa umidade constante, às vezes você pega aqueles cascos extremamente quebradiços, aí vai falar assim, tá quebrado porque, por causa da cocheira. Não, isso é porque a umidade fora tá destruindo dentro. E eles falam, eu vou pegar uma graxa. A graxa não vai hidratar, meu querido. A hidrata, ela impermeabiliza, né? Só. Exatamente. Que hidrata é sangue. Exatamente. E aí o que acontece? E você tem muitos animais comprometidos. Exato. Por conta dessa baixa qualidade. E aí o cara quer, vamos dar um suplemento que melhora o casco. Não melhora. A conta fica cara e não vai trazer o resultado. Uma coisa que é muito comum, nós temos o Foot Balance, até você adoro o produto. Utilizador do produto. Adoro. Ele tem um rendimento muito bom. Ele é um produto de uma qualidade muito grande. Sim, eu sei disso. E uma característica que o pessoal me liga muito falando assim, eu preciso fazer o casco do meu cavalo crescer. Eu falei assim, ele não vai crescer. O cavalo, o casco ele cresce até 1 centímetro por mês, em média, de 8 milímetros a 1 centímetro. Sim. E mais ponto. Do que isso, não.
e ponto. Ah, mas eu usei uma vez um produto e cresceu rápido. Cresceu porque ele tinha uma lesão, porque o organismo do animal trabalhou para fazer um rendimento maior ali. E o manejo devia ser outro também. Exatamente, mas não necessariamente isso não um é animal regra. sadio você vai ter um maior crescimento. Isso não acontece. Aí eu falo assim, mas o que o nosso produto se compromete? Ele compromete melhorar a qualidade do casco que se cresce. A estrutura tecidual, capacidade de elasticidade do tecido, Sim. de abrasividade, né, Maior resistência, de tudo impacto. isso. Essas características o Foot Balance se compromete a estar fazendo. sem dúvida. Inclusive com alguns testes que nós fizemos em alguns laboratórios. Meu irmão, como engenheiro químico, ele já andou fuçando nisso para mim. Então, é uma característica bacana. Agora, é muito importante que outros fatores estejam envolvidos a isso. Claro. Como a qualidade do terreno em que esse animal está inserido. Também. Né? Porque Também. senão, uma dúvida até particular minha, a inclinação do terreno, porque muitas vezes tem muitos piquetes que são extremamente, que ficam inclinados ali, e o animal permanece ali por muito tempo, num local de inclinação constante. Isso pode comprometer ou o animal se posiciona durante o dia para reverter um impacto negativo? Compromete muito. O cavalo não é cabrito para ficar em morro. O cavalo precisa de pequenas elevações. E planos. E planos. A maioria plano. Show. Tá? Porque o posicionamento em terrenos elevados vai levar diretamente a processos de contratura tendínea, tá? E mudança de formatação desses cascos, pela adaptação. Em algumas regiões no Rio de Janeiro... Mesmo ele se posicionando de outras... Aí que tá, ele inclinado, ele nunca vai conseguir botar carga igual nos dois cascos. Sim. Nos 4 cascos. Sim, ele vai ter um lado com mais carga e outro com menos carga. E a resposta do corpo do cavalo é automática. Do casco, melhor dizendo. Se eu boto mais carga do lado direito, esse casco vai ficar maior. Ele vai ter um estímulo de pressão, de carga maior. Então, querendo ou não, ele precisa ficar mais largo. E se eu boto menos carga do outro lado, em fase de desenvolvimento, naturalmente o estímulo de crescimento, de renovação óssea é menor. Então, ele vai encurtar. Se ele encurta, o cavalo não fica na ponta do casco. Ele cresce fechado, atrofiado, por igual, para cima. Show, meu. Entendeu? Então... Se não tiver essa igualdade, essas modificações vão acontecer. Inclusive tem, de novo falando do Simon Curtis, um trabalho que ele fez há muitos anos, porque a gente encontra, é muito comum você encontrar aquele cavalo que a gente chama de high-low, né? Uma perna mais curta do que a outra. Você olha o cavalo é normal, mas tem um casco encastelado e o outro, teoricamente, achinelado. Por que isso acontece? Né? Da mesma forma do cara que é canhoto e o outro que é destro. Então, o cavalo, na sua fase de desenvolvimento, dos 90 dias aos 120 dias de vida, ele tem predileção para iniciar o movimento mais com um membro anterior esquerdo do que o direito ou vice-versa. Perdão. Isso é normal, é do cavalo. Só que toda vez que ele abre a mão, né, para pastar, abrir a perna para pastar, ele vai ficar com um membro mais vezes embaixo do seu corpo e o outro esticado à frente. Sim. Esse que está embaixo está recebendo mais carga. Sem dúvida. Isso gera estímulo. E aí você vai ter um desenvolvimento... Uma compensação de alguma forma. Acabou. Então, isso é uma variação natural. Isso é uma coisa que acontece. Autolimitante. Dos 90 aos 120 dias. E depois não mais e você não recupera. Agora, em cavalos mais idade, isso também pode acontecer por um erro de manejo. Né? Qualidade do manejo. Só que aí é o seguinte... Você consegue perceber isso rápido e ter uma Então, para outros, isso é deletério. Total. Até Estético, 2 anos, 3 anos, sim, isso é deletério. Ele precisa ter uma área plana com pequenas Que proporção? elevações. Meio a meio? Não, nunca. Eu diria que 80% plano, 20% de pequenas elevações. Caraca, meu. Eu tô falando isso aí porque em muitas propriedades que eu vou, você tem piquetes e estruturas ali, cara. Isso é muito perigoso. Para cavalo é muito perigoso. Eu já peguei casos de cavalo brasileiro de pismo que ficaram com seus joelhos transcurvos porque a propriedade era toda inclinada. E você tem... Desculpa, eu tô indo até mais além. Você tem alguma porcentagem de inclinação? Aí é muito difícil. 15, eu não 20%, não tenho quantos por cento. Estaria mentindo para você se eu falasse, chutasse algum número. Mas você tem que ter pequenas elevações. Aí vou falar da época de faculdade.
meias laranjas, pronto, algo desse tipo. Entendi. Nada muito vertical, né? De novo, o cavalo não é cabrito para estar em cima de elevações muito grandes. Né? Show de bola. Vamos lá. E, bom, começamos o treinamento, esses animais já estão começando, domou, tá tudo certo, e agora vamos para as provas. É o atleta. Ele começou a pincelar algumas provas. Qual que é o período mínimo para ele ser ferrado para entrar para o dia da prova? O dia da prova vai ser, olha, você tem que ferrar ele com no máximo e mínimo 15 dias, 10 dias. Bom, vamos lá. O atleta. Tá. A programação do atleta ele tem que ser muito bem ajustada. Treino, competição, viagem, tudo isso. Esse calendário... Programado. Todo mundo tem que estar jogando na mesma página. O dono, o treinador, o ferrador e o veterinário. Perfeito. É muito arriscado você ferrar um cavalo 24 horas antes da prova. Okay. Eu diria que o intervalo máximo para isso, ou melhor, mínimo para isso, 1 semana. Uma semana antes da prova. Por quê? O cavalo precisa de uma adaptação. Negócio de você ferrar o cavalo para competir no dia seguinte, você pode fazer. Quando você está no evento, caiu, aí é só uma substituição. Furou o pneu, você coloca ali e acabou. Mas você cortar o casco, realinhar esse casco, colocar uma nova ferradura. Com menos de uma semana? Você precisa de uma adaptação. Apesar do cavalo se adaptar rápido, mas quando você fala de esporte, alto desempenho, isso pode trazer um problema. Então, para salvaguardar todo mundo, todo esse investimento de tempo e dinheiro, eu diria que como prudência, pelo menos 1 semana antes. Show. Entendeu? 1 semana antes. E aí, qual é a regularidade desses atletas? Atletas de alta performance que estão indo muito bem, você pode trabalhar com um intervalo médio anual entre 35 e 40 dias. Tá? O meu cavalo tem uma conformação ruim, muito achinelada, aquela coisa toda. Até que você tenha controle desse crescimento, você vai precisar trabalhar num intervalo menor, talvez 25, 28 dias, para poder ajustar esse ângulo e o cavalo não ter um estresse a mais. Entendeu? Porque o casco cresce, a mudança vai acontecendo e você vai estressando esse indivíduo. Inclusive, isso é um detalhe que as pessoas não se atentam. O casco cresce. Se você ferra ele hoje, daqui a 2 semanas, o casco já está numa posição diferente. Se você coloca uma ferradura justa hoje com medo do cavalo arrancar, daqui a 2 semanas a ferradura está curta. Daqui a 4 semanas ela já entrou no casco do cavalo e esse cavalo não tem mais como ter um desempenho como atleta. E só atenta contra a qualidade de vida dele. Claro. Então, qualidade e o desempenho do esporte. Sim, em tudo. Se eu ferro um cavalo hoje, eu tenho que pensar nele não hoje, agora só. Mas daqui a 4, 5 semanas. Puts, como é que esse casco vai estar? E as pessoas não olham isso. Não olham. Aí volta o tempo de novo. Ele passa 22 horas dentro da baia, em cima dos seus cascos. Fica você em pé durante 3 horas na ponta do pé, para ver se você aguenta. Como é que o teu corpo se comporta com tudo isso. E o cavalo não é diferente. Ele começa a ter uma dor na coluna, não é por conta do excesso de trabalho, não. É porque ele está mal ferrado, mal equilibrado, dentro de uma baia durante horas a fio. Horas. Sim. Aí a musculatura não relaxa, cansa. Cansou, vai trabalhar. Ele rende mal. Aí o cara não tem que apertar aqui, faz assim, faz acolá. Estoura. É por conta do trabalho. Não é o trabalho. É a cocheira, é o casco mal alinhado, desbalanceado. Você não pensou nisso, é uma cama inclinada demais, é uma cama de baixa qualidade. Ele não descansou. Sem dúvida. E aí é problema, não tem jeito. Sem dúvida. E baseado nisso, bom, vamos lá. Aí, então pensei, casqueei, preparei todo o animal para o evento, foi no dia da prova e tudo mais. Então, o ano de competições de hípicos se desenvolveu, e para descanso. Quer dizer, vamos entrar agora na época do descanso, os animais vão descansar. Ok. E aí? Eu tiro ferradura, ponho ferradura, colo ferradura, prego ferradura. Eu fiz isso muito. Caramba, muito. Porque eu acho muito bacana esse negócio. Porque, querendo ou não, os cravos no casco tendem a judiar um pouco do casco do animal também, né? O que eu vou dizer, eu vou olhar para a câmera porque eu sei que isso vai ser um problema. A ferradura ela é um mal necessário. Mas dói. Não dói. Ela é um mal necessário porque nós usamos o cavalo como nós usamos. Sim. Acabou. Então é o seguinte, eu fazia muito isso em cavalo de alto rendimento. Acabou o ano hípico, vai subir para a fazenda e tal, eu vou para a fazenda.
Se o cavalo não tem nenhuma necessidade de compensação, nenhuma patologia que a gente vai aproveitar esse descanso para tratamento, eu tiro as ferraduras, dou aquela tapeada no casco, protejo ele ali, só volto a ver esse cavalo daqui a 60, daqui a 90 dias. E ele fica sem ferradura? Para o casco voltar a ser casco. Isso é cavalo. Bacana. Eu penso dessa cavalo, forma também. Entendeu? Sem dúvida. Então, agora, o que eu vou pensar? Nessas condições do cavalo, mas vou pensar também na condição do terreno que esse cavalo vai ficar. Sem dúvida, sem dúvida. Se a fazenda tem uma condição boa, bacana, propicia vamos fazer a coisa acontecer. Do contrário, eu vou ter que manter uma ferradura. Não gosto de fazer isso. Prefiro deixar o cavalo ser cavalo naturalmente. Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. É a minha preferência. Eu acho que esse descanso, porque querendo ou não, eu tenho observado, principalmente nos cavalos que eu tenho também, judia um pouco. Os cravos tendem a judiar um pouco, apesar de a recomposição dele ser muito rápida. Sim, sem dúvida. Quando o animal está bem nutrido, a recomposição desse casco... tudo isso protege, né? E acaba sendo importante, né? Então, a gente não pode abrir mão pela forma como a gente maneja, mas eu prefiro o cavalo como cavalo. Porque você pega, por exemplo, não vou dizer que o descanso seja muito longo, mas você pega agora, dia 15 de dezembro, até a segunda semana de janeiro, com certeza esse cavalo vai ficar muito tempo ocioso sem o treinamento ali, somente rodando numa guia ou coisa do gênero. Então, quer dizer, é um momento que poderia dar esse descanso, deixar o casco crescer de uma forma mais livre. Eu prefiro. Se eu tenho essa liberdade de calendário e o cavalo tem qualidade para isso, não tem nenhum problema, eu faço. Eu prefiro fazer isso e os resultados são sempre muito positivos. O casco ele volta numa forma muito melhor, ele volta com mais resistência, com mais qualidade, enfim, a minha experiência mostra que isso é muito bom. Que show. Tenório, você trabalhava um tempo atrás, eu lembro que você fazia um curso, deu alguns cursos específicos sobre laminite. Sim, né? Exato, isso. Sobre até um projeto que eu admirava bastante, eu não sei se ainda está fazendo esse trabalho. O problema foi a agenda, né? Eu desenvolvi o projeto. Era fantástico. Em 2017. Tem que voltar, meu. Isso foi engraçado, que a professora Roberta Basile me ligou um dia, Tenório, pelo amor de Deus, aquela coisa toda. Eu preciso de um curso de laminite. Falei, calma, o que você quer? Eu quero assim, acessado. Aguenta aí. Eu fui, sentei, delineei o projeto. Aí eu convidei o Túlio, porque eu falei, era um projeto grande. Fera né? Também, o Túlio. Que eu falei, cara, eu não vou fazer isso sozinho. Né? Eu podia muito bem chegar e vestir a camisa, eu vou fazer isso sozinho. Não é a ideia. Falei, Túlio, topa? Pô, eu topo, eu queria fazer, não sei o quê. Vambora, vem comigo. E aí a gente fez a oficina de laminite. Enquanto nós conseguimos manter a agenda para fazer o projeto, nós chegamos a formar mais de 350 profissionais. Né? Fizemos em vários locais, São Paulo foi a maior quantidade, mas nós tivemos um número de mais de 350 profissionais formados por essa oficina que nós fizemos. Tem que voltar com isso, cara. O problema é só a agenda mesmo, né? É difícil, tá? É complicado. Mas é uma necessidade. Sobe o valor e põe 2 vezes por ano. Você não precisa dizer não na agenda. Só cobra mais. Tá tudo certo. Porque quem tem fechar... que fazer, porque existe uma demanda muito grande. Exatamente. Porque eu costumo dizer que a laminite é um negócio muito ingrato, né? É ingrato pro veterinário, ingrato pro proprietário e muito mais ingrato pro cavalo. As pessoas acham que eu gosto de laminite, eu odeio, cara. Eu estudo porque é uma necessidade, eu mesmo porque eu quero salvar e quero tentar diminuir o máximo possível do problema, mas se tornar um especialista num negócio como esse não é uma coisa muito agradável não, amigo. É duro, e leva muito tempo. E é sempre aprendendo, né? O tempo todo. Cada laminite é uma enciclopédia nova, não tem jeito. Não, então, impressionante mesmo. Bom, estamos caminhando aqui para o desfecho do nosso bate-papo. Passa rápido. Rapidão, né? Foi um bate-papo muito proveitoso, com muita informação mesmo. Eu estou muito feliz com isso. E eu queria que você fechar esse bate-papo nosso para entender mais quais são os projetos do Tenório, o que ele procura fazer, qual que é o objetivo seu. Passar um recado para o pessoal aí de quais são os próximos passos aí do profissional excepcional que você é, Tenório. Alan, obrigado. De novo, agradecendo o convite, é muito bom. Eu acho que essa ferramenta, eu sou um fã, quanto mais disso. Bom, projetos. 2024 tem o lançamento da plataforma. No final de 2024 vem o segundo aplicativo da plataforma.
tá? Então, 2024 a gente tem esses 2 projetos grandes, né, para o mercado do cavalo. Eu não estou pensando numa outra ideia, a ideia é o mercado. Sim, sim. A estruturação de cursos é de muito conteúdo. Eu tenho poucas vagas, e isso é até uma vontade minha, para aqueles cursozinhos básicos, aquela coisa de 1, 2 dias. Não. O que eu quero fazer, isso é uma mudança estrutural, é exatamente em cursos de conteúdo, de formação, com bastante conteúdo. Tá? Tem um projeto que eu participo lá na Bahia, que são 3 veterinários, que a gente faz desde do potro até o cavalo atleta, 3 dias de curso com informações de casco, equitação e medicina veterinária, tudo integrado, né? A gente conversa o tempo todo. Vamos pôr nutrição disso aí, eu sou parceiro, hein? A gente precisa disso. Sou parceiro. Falo muito sobre nutrição, principalmente na fase inicial, como nós conversamos aqui. Então é um projeto muito bacana. Nós mudamos a forma dele do ano passado para agora, vai ser em janeiro, começa, né? E eu estou reestruturando todo o meu programa de treinamento individualizado. Eu não quero aquela coisa, muita gente. Não, eu quero algo onde eu vou pegar. Você, Alan, você quer mexer com podologia? Beleza, vamos lá. Programação de aulas online, em virtude de distância. Os caras mentoria perto, mesmo. Beleza. Mas algo ponto a ponto. Eu não quero... Uma, 2 pessoas só. Isso. E concentrar isso. Então, eu estou terminando de delinear tudo isso para colocar em execução tudo isso diferente em 2024. Eu não quero muita gente, porque se perde. Eu quero aquele cara que eu sei que ele vai voltar para casa dele trabalhar, ele vai fazer o vídeo, vai tirar foto, eu vou dizer, olha, você está fazendo isso porque eu sei que você trabalha assim, 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 assado, corrige que você tem o melhor rendimento. Trabalhar dessa forma e discutir, fazer, mas ponto a ponto. Não muita coisa, muita gente, para não perder essa objetividade, esse direcionamento. Então, 2024, no tiro curto, a ideia são projetos com mais conteúdo, mais informação. Mais intensos. Né? Mais intensos e essas plataformas digitais para a gente poder ter o reconhecimento desse mercado, o entendimento melhor do nosso mercado e trabalhar. Essa é a ideia. Sem palavras, meu amigo. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Espero que voltar aqui o ano que vem, se Deus quiser. Chamar de novo, vier para casa, avisa, passa aqui. Ano que vem, inclusive, só um complemento. Essa semana inteira eu tive na Universidade do Cavalo. Nós retomamos um projeto, eu, Aloysio Pagotto, repaginamos ele. Ano que vem, esse ano, porque o episódio vai passar agora no começo de janeiro. Beleza. Então, agora em 24, esse ano nosso aqui, a gente vai ter, na Universidade do Cavalo, o nosso programa de curso de treinamento de 10 dias, com uma outra página, de um outro formato, com muito mais intensidade de informação e qualidade. E também de uma maneira exclusiva. Nada de muita gente. Uma dedicação muito pontual. Então, esses são os projetos aí para esse ano e vamos tocar o barco. Show de bola. Obrigado, viu, querido, de coração. E eu que agradeço mais uma vez, cara. E você de casa, tamo junto e misturado. Próximo episódio, muito mais notícia, muito mais informação para você. Deixe seus comentários, deixe a sua pergunta, a gente vai estar monitorando lá e sempre procurando responder da melhor forma possível. A família Univita agradece você, agradece aos nossos participantes, agradece a todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, moçada. Um abraço.